360 cadáveres a cada meia hora, que era o tempo necessário para reduzir a carne humana às cinzas. Perfaziam 720 por hora, ou 17.280 cadáveres a cada 24 horas. E os fornos, com assassina eficiência, funcionavam dia e noite. Olá galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Kelly, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal e hoje eu vou comentar sobre um livro que eu li recentemente chamado Os Fornos de Hitler. Se tem um tipo de livro que eu sempre tô lendo, é sobre a Segunda Guerra Mundial ou sobre o Holocausto. Então, eu já li O Tatuador de Auschwitz, A Guerra que Salvou Minha Vida, O Menino do Pijama Listrado. Então, eu tô sempre lendo esse tipo de livro, porém, esses que eu citei são livros mais romanceados. O livro que eu vou comentar hoje com vocês é um relato cru e puro de uma sobrevivente do Holocausto chamada Olga. Quando eu estava na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, eu não me lembro de ter visto nada sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto. Eu lembro que eu via, sei lá, sobre descobrimento do Brasil, descobrimento da América, esse tipo de coisa. Então, se você, assim como eu, também não viu nada disso, vem comigo que eu vou te dar um breve relato sobre o que foi a Segunda Guerra Mundial e o que foi o Holocausto. Após a Primeira Guerra Mundial, as maiores potências assinaram um acordo chamado Tratado de Versalhes, que determinava que a Alemanha assumiria a responsabilidade por ter causado a guerra e também faria reparações a algumas nações. Até aí, beleza. O problema é que depois de alguns anos surgiu um ser humano chamado Adolf Hitler, que eu acho que você já deve ter ouvido o nome dele por aí, que ele acreditava que esse tratado era uma vergonha para a Alemanha, e ele defendia que era necessário retaliar para que a Alemanha voltasse a ser uma grande potência e deixasse essa vergonha de lado. Hitler possuía uma ideia fixa na cabeça que ele chamava de raça ariana, que eram pessoas de pele clara, alemãs e de olhos azuis. Todos que estivessem fora desse padrão deveriam ser exterminados. Eu disse exterminados. E assim, Hitler nem era alemão, ele era austríaco, ou seja, até ele estava fora do padrão que ele determinava. Hitler chegou ao poder na Alemanha e construiu campos de concentração e extermínio. Para esses campos eram levadas pessoas que estavam fora daquele padrão de raça ariana que ele determinava, e essas pessoas nem sabiam quando sairiam dali ou se sairiam dali. A maioria dessas pessoas eram presos de guerra, cigano, homossexuais e, na sua maioria, judeus. As pessoas eram levadas para esses campos de concentração e extermínio com uma promessa de trabalho. Então elas levavam roupas, comida, dinheiro, joias, enfim, tudo que elas tinham de grande valor para elas levavam para esses campos de concentração dentro de suas malas. E aqui nós começamos a história de Olga. Estamos em 1944, ou seja, um ano antes da guerra acabar, e em seu depoimento, que eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição caso você queira ver, a Olga disse que ela teve uma espécie de sorte por ela ter sido levada para o campo de concentração tão próximo da guerra de fato acabar. Obviamente que ela não sabia disso no momento que estava sendo levada, né? Aliás, ninguém sabia que a guerra estava para acabar. Olga era estudante de medicina e ela era casada com um médico, e juntos eles tinham um hospital. Ou seja, eles eram bem de vida, mas eles eram judeus. Acontece que o marido da Olga foi intimado pela Schutzstaffel, que era a polícia ligada ao nazismo, a ir para um dos campos de concentração e extermínio para trabalhar como médico. E a Olga disse que iria junto, afinal, ele era marido dela. E então ela levou os seus 2 filhos e os seus pais junto com ela. O problema é que eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles sabiam da guerra, mas eles não tinham noção que pessoas que seguiam a mesma religião que eles, por exemplo, estavam sendo exterminadas. Isso não era uma coisa comentada, sabe? Ninguém falava isso abertamente. Aliás, pelo contrário, era escondido da mídia isso. E quando alguém comentava, ninguém acreditava. Era algo surreal, não dava para acreditar nisso. E na cabeça da Olga, o marido dela estava sendo levado para o campo de concentração para cuidar de alguém, para de fato trabalhar como médico. Eles foram colocados dentro de um vagão de trem que era utilizado para carga e transporte de gado. Cabia entre 7 a 8 cavalos em cada vagão e dentro do vagão deles tinha 96 pessoas. A viagem até o campo de concentração durou 7 dias e apenas um desses dias eles de fato receberam comida. Eles receberam água e alguns pedaços de pão. Algumas pessoas que estavam dentro do vagão já estavam doentes, debilitadas e não resistiram à viagem, morrendo dentro do vagão. Então, além de conviver em um ambiente apertado, fechado e sem janelas, com 96 pessoas, eles ainda eram obrigados a conviver com cadáveres, que após algum tempo de viagem ali já estavam com cheiro ruim. Olga conta que um idoso faleceu dentro do trem e o filho dele, desesperado, começou a gritar para que o guarda viesse ajudar. E o guarda respondeu para ele:
guarde seus cadáveres, porque ainda haverão muitos. Ao chegar ao campo de concentração de Auschwitz, as pessoas eram colocadas em filas e os guardas faziam uma seleção, determinando quem iria para a direita e quem iria para a esquerda. Quem era selecionado para a esquerda ia automaticamente para a morte. Eram pessoas que os guardas consideravam descartáveis e que não serviriam nem mesmo para serem escravos. Eram crianças, idosos ou pessoas que estivessem com a saúde debilitada de alguma forma. Nesse momento, a Olga conta que um dos filhos dela havia sido selecionado para a fila da direita, pois os guardas achavam que ele já tinha mais que 12 anos, ele não era mais uma criança. Nesse momento, a Olga interferiu e gritou dizendo que não, que ele tinha menos que 12 anos, que ele ainda era uma criança. Por quê? Ela viu a fila da esquerda cheia de idosos e crianças. Então, na cabeça dela, ela achava que aquelas pessoas não seriam forçadas a trabalhar no campo de concentração. Então, ela tentou poupar o filho dela. E por isso, ela interferiu dizendo que ele tinha menos de 12 anos para que ele fosse selecionado para a fila da esquerda. E foi o que aconteceu. O guarda pegou o filho dela, levou para a fila da esquerda, junto com os pais dela. Ela diz que se arrepende amargamente, porque alguns dias depois, quando ela já estava no campo de concentração, ela conversou com uma guarda, e essa guarda contou para ela que as pessoas que foram selecionadas para a fila da esquerda foram automaticamente para a morte. Homens e mulheres ficavam em campos de concentração separados, então, além de ter sido separada dos pais, dos filhos, Olga também foi separada do marido. Olga conta com uma riqueza de detalhes dolorosa tudo o que ela viu no campo de concentração, desde as doenças, o frio torturante, o calor escaldante, a luta pela sobrevivência de cada pessoa que estava ali, a fome, os castigos aplicados pelos guardas, como por exemplo no dia que os guardas entregaram papel e caneta a cada uma dessas pessoas e pediram para que elas escrevessem cartas aos seus familiares. O problema é que quando elas colocavam o endereço na carta para que ela chegasse até os seus parentes, elas estavam dando a localização exata para que os guardas fossem até lá e prendessem as suas famílias. A Olga recebeu uma carta de Albert Einstein agradecendo ela por ter escrito esse livro e contado tudo o que ela passou. Então daí já dá para você perceber o quão importante e necessário é esse livro. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, na escola eu via sobre o descobrimento do Brasil, o descobrimento da América, e, sei lá, algo muito superficial sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu lembro de ter visto algo sobre o Tratado de Versalhes, mas não me lembro de ter visto o porquê que ele foi assinado, o que aconteceu, o que causou a Segunda Guerra Mundial, quem foi Hitler, nada disso eu vi, sabe? Eu fui descobrir o que aconteceu, quem foi Hitler, como foi a Segunda Guerra Mundial, depois dos 20 anos, e isso é uma vergonha, tanto para mim quanto para o ensino brasileiro. E o pior de tudo é que até hoje existem pessoas que defendem que o Holocausto não aconteceu, que essas imagens que ficou passando durante o vídeo para vocês verem são manipuladas pela mídia, que as pessoas dessas imagens são atores e que nada daquilo aconteceu. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links de livros que eu já li e gostei bastante e também alguns links de documentários para vocês assistirem caso você se interesse. Só nos resta lutar para que isso não volte a acontecer. Leia livros, assista filmes e documentários. É preciso conhecer a história da humanidade da qual a gente faz parte. Eu acompanho a Bel Rodrigues e ela falou uma frase que eu acho que todos devem levar para a vida. Não ignore partes da nossa história só porque essas partes estão manchadas de sangue. Por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre esse livro. Se você quiser comprar, o link tá na descrição também. Comenta aqui pra mim se você gosta desse tipo de tema, se você já leu livros desse tema. Se você, assim como eu, não viu isso na escola, comenta pra eu saber também. E se vocês quiserem, eu posso trazer uma sequência de vídeos explicando o que foi a Segunda Guerra Mundial, o que foi o Holocausto, quem foi Hitler e indicando alguns livros aí pra vocês conhecerem sobre o assunto. E me segue no Instagram porque eu tô sempre vendo coisas desse assunto, então eu tô sempre indicando por lá livros, documentários e filmes, e aí você nunca vai perder nada. E lá você fica sabendo em primeira mão qual que é o próximo vídeo aqui do canal. Basta pesquisar por Kelly Machado Blog que você me acha. E envie esse vídeo pra um amigo seu que não vai te custar nada e também vai levar conhecimento pra ele. Um big beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!